Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um domingo para cultuar o nosso Deus e creio que você já tenha tido um tempo de oração na sua casa, eu também aqui. Talvez até cantou um hino e isso é muito bom para nós iniciarmos agora essa parte que trata-se da exposição da palavra de Deus. E eu peço então que você abra no livro de Atos, no capítulo 4. E eu farei a leitura do versículo 23 até o versículo 31. Atos, capítulo 4, versículo 23. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo: por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os irmãos sabem que nós estamos já pregando sobre o livro de Atos por algum tempo, aliás, desde o início do ano, né? E no livro de Atos nós encontramos a história da igreja, o início da igreja cristã, o início dessa instituição de Deus. Nós vemos no livro de Atos as ações do Espírito Santo por meio dos apóstolos e também por meio dos primeiros cristãos daquela igreja. Nós sabemos que lá no início, quando nós estamos falando do início da igreja, ela não começou pequena. Já na primeira pregação do Evangelho de Pedro em Pentecostes, houveram 3.000 pessoas que foram convertidas. Vemos então o início do cumprimento da missão dada pelo Senhor Jesus Cristo à igreja. E essa missão é a missão de pregação do Evangelho. Ela deveria ser executada, conforme nós encontramos em Atos, no capítulo 1, versículo 8, deveria ser executada tanto em Jerusalém, que é onde eles estavam, como também em toda a região da Judéia, também na região da Samaria e até os confins da terra, ou seja, em todos os lugares em que houver pessoas, deve ser pregado o Evangelho. Quando nós chegamos aqui no capítulo 4, já havia mais de 5.000 pessoas convertidas ao Evangelho e fazendo parte da igreja. 2 pregações bem veementes de Pedro, uma ocorrendo na festa de Pentecostes, que eu já falei, e a outra na cura do aleijado, na cura do homem coxo, aquele homem com mais de 40 anos, que acabou gerando como consequência a prisão e o interrogatório de Pedro e João, quando os sacerdotes, ao interrogarem os dois, acabaram também ouvindo mais uma vez sobre o Evangelho. E depois de toda essa situação de prisão e interrogatório, os sacerdotes viram que não havia como eles impedirem Pedro e João, e certamente os demais crentes naquele momento, de pregarem sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sobre a obra redentora do Senhor Jesus Cristo.
E eles então ameaçam Pedro e ameaçam João. E lógico que essa ameaça ela não se restringia aos dois, mas a qualquer pessoa que falasse no nome de Jesus Cristo, referindo-se a ele como Senhor e Salvador, como o próprio Deus encarnado, aquele que ressuscitou e através de quem unicamente o ser humano pode alcançar salvação. Então qualquer um que falasse essas coisas publicamente, certamente seria então reprimido duramente pelos líderes religiosos daquela época. A perseguição então se inicia nesse momento da ameaça. Os saduceus e os anciãos, ou seja, os homens mais experientes, de mais autoridade ali na comunidade judaica, estão juntos nessa ideia de reprimir o ensinamento em nome de Cristo Jesus. Mas diante da situação, da verdade indiscutível da cura daquele homem, que todos conheciam há mais de 40 anos, não havia o que eles fazerem senão soltar Pedro e João. Caso contrário, eles criariam um tumulto muito grande entre a comunidade judaica e certamente também os demais povos que ali viviam em Jerusalém, pessoas de outros povos que viviam ali em Jerusalém e que viram aquele bem sendo feito ao homem, ou seja, aquele restabelecimento de saúde de forma miraculosa, realizada por meio de Pedro e João em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, eles soltam Pedro e João e então nós chegamos no nosso texto de hoje. E o nosso texto de hoje, eu gostaria que você ficasse com uma expressão em sua mente. E essa expressão é ser forte e corajoso. Nós já vimos essa expressão no Antigo Testamento. E ela permanece no Novo Testamento. Não falada exatamente dessa forma, mas com esse mesmo princípio. E deve também fazer parte da sua vida e da minha vida. Você deve ser forte e corajoso se você é um cristão em Cristo Jesus diante desse mundo, da mesma forma que eu também. Então, nós precisamos lembrar de que diante dessas ameaças que visam nos impedir de pregar sobre o Senhor Jesus Cristo, nós devemos lembrar que a nossa luta, assim como o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Efésios, não é contra a carne e sangue, e sim contra as potestades e os principados nas regiões celestiais. Isso está dito em Efésios 6:12. Ou seja, a nossa briga não está aqui com o mundo, não está aqui com as pessoas, mas está lá no céu. Está, ou não no céu, mas nas regiões celestiais. A nossa luta, na verdade, é uma luta espiritual e não é uma luta física. O mundo é apenas uma sombra daquilo que acontece nas regiões celestiais. E se a briga, a grande luta, é nas regiões celestiais, então nós precisamos lutar com armas espirituais. Bom, vamos ao versículo 23 até o versículo 26. O que nós encontramos do versículo 23 até o versículo 26? Nós enxergamos uma unanimidade na igreja, uma união. Eles estavam juntos. Então, quando Pedro e João são soltos da prisão após o interrogatório, para onde que eles vão? Eles vão chorar, né, a sua ameaça em algum canto? Vão parar num bar e encher a cara com alguma bebida alcoólica? Não, eles não fazem isso. Eles voltam para os seus. Diz então o versículo 23. Soltos eles, voltaram para os seus. E quando eles voltam, eles contam, eles relatam tudo o que aconteceu com eles para a igreja. Relatam do seu interrogatório, relatam o que disseram e relatam com relação à ameaça. Quando todos ouvem o que Pedro e o que João está relatando, a gente vê ali então que a igreja age como um corpo. Ela não trata o problema de João, a ameaça de João e a ameaça de Pedro, como um problema pessoal de cada um deles.
como um problema talvez apenas dos dois. Não, aquele problema é um problema da igreja. Aquele desafio é um desafio da igreja. A ameaça feita a Pedro e João é uma ameaça feita à igreja. Então a gente vê que eles estão unânimes, eles estão juntos nessa questão. E eles então se abraçam, né? Talvez não literalmente, mas eles se abraçam a Pedro e João no mesmo espírito, sentindo a mesma ameaça e imediatamente, unidos, unânimes, eles se dirigem a Deus. Eles vão buscar em Deus a sua ajuda, o seu socorro. O socorro da igreja não vem de pessoas. O socorro da igreja somente pode vir por meio ou se originando em Deus. Pode vir por meio de pessoas, mas a origem do socorro é em Deus. Então nós devemos recorrer a quem? A Ele. Ele vai usar as formas e os meios que Ele achar necessário. Se forem pessoas, ótimo. Se for uma forma sobrenatural, ótimo. Se for Ele agindo no coração daqueles que ameaçam, ótimo. É Deus quem vai decidir. Muitas vezes nós oramos a Deus, e quando nós oramos a Deus, você vai observar isso, ou pode recorrer à sua memória. Muitas vezes, irmãos oram a Deus, ou nós mesmos, já colocando opções para Deus. Senhor, eu não tenho um trabalho. Então, por favor, ó Pai, arruma para mim um serviço na Volks ou na GM. Não. Eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu preciso sustentar a minha família. Se o Senhor me der um trabalho, eu agradeço. Mas o Senhor que providencia os meios que o Senhor achar necessário para agora prover o sustento para minha família. E eu oro ao Senhor porque eu sou responsável por isso. Então veja que uma oração é você colocar o problema diante de Deus e Ele então te dar a solução. O outro é você colocar o problema diante de Deus e dar opções para que Ele te atenda. E normalmente as orações dos cristãos hoje é assim, você põe o problema e você põe opções para que Deus atenda uma daquelas opções que você formulou, que você quer, que você está enxergando. Mas Deus não responde dentro dessas opções. Deus responde segundo a vontade dele e de formas, às vezes, que você nem imaginava que ele poderia responder. É assim que o nosso Deus age. Então ele quer que nós recorramos a ele. Primeiramente, a ele. Certamente evitaríamos muitos problemas se nós, quando tivéssemos algo a ser decidido, nós fôssemos a ele primeiro em oração. E não que nós fôssemos com a oração a Ele somente no final, quando nós esgotamos todos os recursos humanos que nós temos. Então veja, surgiu uma dificuldade, a primeira coisa a fazer é ir em oração a Deus. Surgiu uma dificuldade, nós não devemos recorrer primeiro a todas as situações humanas, todos os recursos humanos, e somente depois, quando todos os recursos humanos estão esgotados, então nós recorremos a Deus. Não, nós recorremos a Deus em oração e aí nós vamos então usar aquilo que Ele já nos deu e aquilo que Ele nos dará. Evitaríamos muitos problemas se nós começássemos a resolver as nossas dificuldades pelo caminho correto, pelo meio correto. Primeiro, a oração. Então eles estavam juntos, assumiram o problema do irmão como um problema sendo de toda a igreja. Eles juntos vão a Deus em oração, e a gente vê isso no versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. O Senhor é soberano, o Senhor criou todas as coisas. A quem nós vamos recorrer se não for o Senhor? E é a Ele que eles então recorrem. E nós encontramos Deus respondendo. Por isso que eu digo que a oração é um diálogo, não é um monólogo. Monólogo se eu só falasse para Deus e Deus não falasse comigo. Mas Deus fala conosco. Quando você ora, Deus quer falar com você e quer falar comigo. Mas qual é a linguagem de Deus? Imagine você falando com um holandês se você não conhece o idioma holandês. Por mais que ele fale, você não vai entender nada, porque você não tem o vocabulário holandês na sua mente e sabe a tradução de cada uma dessas palavras.
Da mesma forma Deus. Deus quer falar com você. Mas precisa você ter o vocabulário de Deus na sua mente. Ter a Bíblia. Estudar a Bíblia. Muitos não ouvem Deus falar porque não estudam a Bíblia. Não conhecem o idioma de Deus. Deus fala por meio da sua palavra. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos Ele por meio da oração. O Espírito Santo, no momento da oração, tanto leva para Deus de forma correta as nossas petições, como nos responde, colocando em nossa mente a palavra dele que nós já estudamos, nos trazendo naquele momento as respostas de Deus. É assim que funciona a oração. É assim que funciona o diálogo com Deus. Eu sei, eu conheço o idioma do Senhor. E aqui eles também conheciam. E a gente vê que eles gostavam do Salmo. Eles estudavam o Salmo. E se você ainda não viu os devocionais em Salmos, vá lá no meu canal, Pastor Cantoca, eu vou fazer minha propaganda. Né? Não a minha, mas a propaganda da palavra de Deus, naquilo que ele tem me usado. Vá lá no meu canal, Pastor Cantoca, você vai ter uma série de estudos de devocionais em Salmos. Estamos no número 10. Já passamos pelo número 2. E aqui está o Salmo 2. Veja o versículo 25 e 26. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. É um salmo de Davi. Isso estava na mente daqueles cristãos, daqueles crentes daquela igreja, no momento em que eles estão orando a Deus. Eles recorrem ao Senhor e falam: Senhor, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor criou todas as coisas. E Davi, o Senhor já falou pela boca de Davi, naquele Salmo 2, que todos se ajuntariam contra Jesus Cristo. E é isso que está acontecendo, Deus. Então, se é isso, se o Senhor está respondendo isso para nós, que é isso que aconteceria, e o Senhor já havia dito isso desde lá do Antigo Testamento, agora nós compreendemos o que nós devemos fazer. Então veja que eles oram a Deus, colocam sua aflição diante de Deus, e Deus imediatamente responde a eles por meio da palavra. Lembram do Salmo 2? Lembra do que Davi havia dito? Lembra do que eu havia revelado a Davi? Que todos se juntariam contra o escolhido do Senhor? Todos se juntariam contra Jesus Cristo? É isso que está acontecendo. A resposta de Deus vem. E vem de imediato. Quando nós, agora me vem à mente o texto de João, né, no capítulo 15, versículo 7, que diz que se nós estivermos em Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus dizendo, e as palavras dele estiverem em nós, então as nossas orações seriam respondidas. É isso que João 15, 7 diz. Então, se nós estamos em Cristo, então se você é crente, se a palavra de Deus está em você, você estuda a Bíblia, então a sua oração será respondida. Caso você não estude a palavra de Deus, não há como Deus falar com você. É isso que Deus nos ensina. E é assim que Ele age com a igreja, no início já da igreja, é assim que esses crentes agem. Então existe uma unanimidade na igreja. O problema de um irmão se torna um problema de todos. E todos recorrem diante desse problema a quem? A Deus, porque é Ele que é o soberano e criador de todas as coisas. E eles colocam então essas ameaças diante do Senhor. E o Senhor imediatamente responde e fala para eles o que eu já havia dito, lá em Davi, por meio de Davi, de que todos se juntariam contra Jesus Cristo. Todos se juntariam contra o Senhor de vocês, contra o meu Filho, contra o único Salvador da humanidade. E eles então, ao receberem essa resposta de Deus, entendem claramente o que eles devem fazer. Mas eles avaliam, né? Eles pensam um pouquinho mais sobre essa situação diante dessa palavra. E veem que realmente existe uma também unanimidade entre os gentios, entre os ímpios, entre os perversos, entre aqueles que não que se rebelavam contra Deus. Versículo 27. Porque verdadeiramente, veja que aqui já não é o Salmo, mas aqui é o que eles pensaram, o que eles concluíram, porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram
se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Vou acender a luz aqui para ver se melhora um pouco. Então veja, se ajuntaram Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel. Todos aqueles que não eram crentes, que não eram cristãos, que não haviam sido submetidos ao Senhor Jesus Cristo, todos eles se ajuntaram para matar Jesus. Então sejam romanos, fossem eles judeus, fossem eles de qualquer outra nação, fossem eles autoridades ou não, todos se ajuntaram para matar o Senhor Jesus Cristo, para matar o ungido do Senhor. As guerras se constituem por conflito de interesse. Quando duas partes não têm os mesmos interesses ou possuem interesses conflitantes, elas entram em guerra, elas entram numa briga. E aí a gente vê então qual é o nosso interesse como igreja. Nosso interesse como igreja, como indivíduo, é pregar o Evangelho, é falar quem é Jesus Cristo, declarar quem é Jesus Cristo e declarar sobre a sua obra redentora. Esse é o nosso interesse aqui na Terra. É para isso que nós estamos aqui. E qual é o interesse do nosso inimigo? Qual é o interesse do diabo? Qual é o interesse de Satanás? É justamente o contrário. O interesse dele é que nós não falemos de Jesus Cristo, que nós não ensinemos sobre a obra redentora de Jesus. Então, ele não quer que a criação seja redimida, ele não quer que a igreja prospere. Então veja que existe um conflito de interesse. E existe então essa guerra. Por um lado, a igreja firme, unânime, igreja que eu digo não local, mas a igreja verdadeira, corpo de Cristo. Por outro lado, as pessoas que não são redimidas em Cristo e são então escravas do diabo, escravas de Satanás, e estão em conflito com a igreja e estão em constante guerra com a igreja. Essa guerra, como eu falei, é travada nas regiões celestiais e ela reflete diretamente na região terrena, aqui no mundo em que nós vivemos. Veja que o ponto de divisão, o ponto conflitante, não é o time de futebol que você torce. Então haverá muitos ímpios. Existem ímpios, existem gentios, pessoas que não creem em Cristo e que não perseguem você, que não tem problema com você com relação ao seu time de futebol, porque eles torcem para o mesmo time. Outros também não têm problema com você pela tua linha política, né? Eles concordam com a sua linha política, mesmo não sendo cristãos, mesmo não sendo servos do Senhor Jesus Cristo. Outros concordam com vocês com relação aos gostos que vocês têm, a cor que você gosta, o prato que você prefere. Eles não têm problema com isso. Mas quando você vive uma vida de serviço ao Senhor Jesus Cristo, declarando Jesus como Senhor, aquele que manda em você, e de que o teu interesse nesse mundo nada mais é do que pregar a redenção no nome do Senhor Jesus Cristo, certamente em algum momento essas pessoas se rebelarão contra você. Ou elas aceitarão Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e se tornarão um irmão teu e terão o mesmo interesse que você. Ou então elas entrarão em conflito, entrarão em guerra contigo, porque elas estão unanimemente contra o Senhor Jesus. Mas veja que o conflito delas com você, por ser cristão, é em razão de Jesus, não em razão de outras coisas. Em outras coisas, eu já vi muito cristão dizendo: meu melhor amigo é um descrente. Quando na verdade isso seria ou é impossível. O meu melhor amigo tem que ser um crente que tem os mesmos interesses do que eu, tem que ser o meu irmão em Cristo. Diante desse conflito da unanimidade da igreja, em conflito com a unanimidade dos servos de Satanás, no meio dessa guerra, diante dessa guerra, o que compete a cada um de nós é a palavra que foi dita tanto por Moisés a Josué, quando Josué teve que assumir a liderança do povo de Israel, como também foi dita por Deus a Salomão, quando ele teve que construir o templo. É a mesma frase, o mesmo ensinamento
que nós devemos ter em nossas vidas diante dos dias de hoje, dos desafios que nós temos. Seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. E aí, quando nós olhamos para o versículo 28 e 29, nós encontramos isso. A oração daqueles homens, daquelas mulheres do início da igreja, a oração deles não residia em mudar as circunstâncias, mas a oração deles estava em que eles tivessem a coragem e a força para continuarem pregando o Evangelho, a despeito das dificuldades que surgissem, a despeito das ameaças que existissem. Então, para ser forte e corajoso, é necessário uma convicção muito grande da soberania de Deus. Diz o versículo 28, para fazerem... Então veja que o 27 estava dizendo que eles se juntaram para matar Jesus. Mas no 28, eles também, a igreja também entende que tudo o que esses homens fizeram estava decretado por Deus. Então nada fugiu da soberania de Deus. Versículo 28. Se uniram para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho, ou seja, o teu decreto, tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Ou seja, Senhor, existem ameaças, mas quando olhamos para aquilo que o Senhor já nos ensinou lá, através da boca de Davi, essas ameaças viriam. Então isso é plano do Senhor e o Senhor já havia decretado que isso ocorreria. Então, se isso que existe, que acontece, está de acordo com o teu plano, então não vamos pedir para mudar o teu plano. O que nós vamos pedir ao Senhor é que o Senhor nos dê força e coragem para nós seguirmos adiante. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ah, se as nossas orações fossem assim. Não fossem orações pedindo para que as circunstâncias mudassem, mas para que a gente tivesse ousadia e coragem para pregar o Evangelho e viver o Evangelho, independente das circunstâncias e das dificuldades. Quantas vezes você vê uma oração dessa no meio da igreja? Muitas vezes nós oramos para que os governos mudem, para que as autoridades caiam, para que os nossos inimigos sejam abatidos, mas nós não oramos falando ao Senhor, Deus, nós reconhecemos que o Senhor é soberano e nada foge do teu controle. E se tudo está acontecendo dessa forma, a única coisa que eu te peço é que o Senhor me dê ousadia, que o Senhor me dê força e coragem para que eu possa continuar a cumprir a missão que o Senhor me deu, de pregar o Evangelho e anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Versículo 29, repito. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças, suas ameaças, e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes as mãos, ou seja, a graça de Deus, para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. O que significava ali a cura? O que significava ali os sinais e prodígios? A confirmação da palavra. Nós vimos que o coxo curado foi a confirmação da palavra de Pedro e João diante do julgamento que eles tiveram, diante do interrogatório que eles tiveram. Então, duas coisas são pedidas aqui nessa oração. Deus, primeiro, nós reconhecemos que o Senhor é soberano e essas circunstâncias não fugiram do seu controle, mas estão decretadas nos teus planos. Mas, Senhor, nos dê ousadia, nos dê coragem para pregarmos o Evangelho, independente das circunstâncias que nos envolvam. E 3, Deus, confirma a tua palavra dita por meio das nossas bocas. Ou seja, que as pessoas saibam que eu estou falando as palavras do Senhor. Me dê autoridade para falar e falar em teu nome. É isso que eram os sinais e os prodígios.
E veja o versículo 31, o que acontece. A confirmação, ali naquele momento, sobrenatural de Deus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Tremeu o lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então veja que Deus confirma a oração deles. Houve o diálogo. Eles colocaram a aflição diante do Senhor. O Senhor trouxe à mente deles a palavra, falou para eles o que estava acontecendo. Eles raciocinaram e entenderam de forma correta todo o cenário e qual era a missão deles. E eles pedem a Deus, então, que dê a força necessária para que eles cumpram a missão que a eles foi determinada. E Deus responde imediatamente, enchendo eles do Espírito Santo, para que pregassem ousadamente em nome do Senhor Jesus Cristo. O mais importante aqui não foi o tremor de terra, mas ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, ter toda a força que Cristo já havia prometido a eles quando ascendeu aos céus, de que o Espírito nos daria. Então você, meu irmão, tem toda a força necessária para pregar o Evangelho, mas precisa estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo e não simplesmente fazer as coisas que você quer e de vez em quando então dar um espacinho para o Espírito Santo. Não. Se você agir pelo Espírito, agir em obediência à palavra de Deus, você será forte e corajoso e trabalhará, que é o que Deus determina que você faça. E trabalhar significa cumprir a missão que Deus nos deu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito esteja sobre você, sobre cada um de nós, nesses dias e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, um bom descanso, uma boa noite.